lá, deixa eu. Não sei nem que título dá para essa mensagem aqui. Tá, depois eu dou o título para ela. Espero, meu Deus, se eu conseguir gravar, porque ultimamente toda vez não está saindo o som. Várias vezes. Vamos lá. A gente pega o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os aos homens para ver como se lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Pula, versículo 22. E a costela do Senhor Deus tomara ao homem, transformou uma mulher e trouxe, e disse o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pula, versículo 3, capítulo 3. Capítulo 3. Deixa eu pegar o versículo. Pegar o. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vão abrir os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Enquanto ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tá bom, o restante a gente já até conhece, né? Então vamos meditar aqui. E de fato, eles não morreram de imediato, né? Mas o que eu quero para a gente extrair nessa noite daqui? Você vê que desde quando aconteceu a queda, vieram acontecendo conflitos, e um casamento sem conflito não existe em nenhuma parte do mundo. Em nenhuma parte do mundo existe um casamento sem conflito. Porém, quando aconteceu esse conflito, a gente pega o risco que é de estarem separados, distantes um do outro. Porque quem estava ali com a serpente dialogando era Eva. E aonde estava Adão? O certo é que Adão estava em algum lugar. Nem ele percebeu Eva, nem ele percebeu o risco de Eva estar se distanciando dele, e nem Eva teve a noção do risco que ela estava correndo quando ela se distancia, ela sai de perto do marido e ela vai para um lugar, ficar sós, dialogando com a serpente. Então, o risco do casal se distanciar. Deus estabeleceu, idealizou e estabeleceu o casamento,
E o propósito de Deus desde o começo nunca foi fazer dessa união um poço de mágoas, que infelizmente tem sido em muitos lares. E daí essa quantidade de divórcios. Mas até chegar em divórcio, sempre acontecem conflitos. Desentendimentos e desacordos acontecem com todo casal. Com todo casal. E quem é o casal que nunca discordaram em algo? Mas, quando existe um conflito sério, os dois tendem a se afastar, a se distanciar um do outro, e esse é o maior risco, é o maior perigo que tem. Quando Deus estabeleceu o casamento era para ser o compromisso de ambos, compromisso que o homem assume com a sua esposa, que a esposa assume com o marido, compromisso com seus direitos e deveres, e ambos com Deus. E ambos com Deus. E se não for assim, não é do jeito de Deus. Se ambos não estão comprometidos com Deus, o casamento nunca vai ser do jeito que Deus quer. Perfeito é impossível, porque depois da queda, depois do pecado, nós somos imperfeitos. Então, nessa relação de casamento, você vai errar. E quantas vezes você errou? Quero ver qual foi a esposa que nunca errou. Não, eu nunca cometi erro. Nunca cometi erro com meu marido. Não tem essa. E qual foi o marido que nunca errou? Ambos vão errar. O risco, eu volto a dizer, é se distanciar. Conflitos existem, mas é necessário a gente buscar de Deus sabedoria para resolver os conflitos. E a gente vai meditar isso nessa noite, né? Quando acontecem os conflitos, volto a dizer, desacordo acontece, tá? Normal, acontece o desacordo. Mas quando os conflitos são sérios e ambos estão se distanciando, e geralmente o que distancia casal é a mágoa, é o ressentimento, é a raiva, são esse poço de sentimentos amargos que vão distanciando os casais. E alguns casais estão dentro de casa, mas estão distantes, já não tem mais conexão. E isso é tão importante no casamento. Ambos terem conexão, os dois, porque são um, e os dois com Deus. Então, como é que faz? Primeira coisa, para que o casamento seja do jeito que Deus quer. A primeira coisa é escolher e fazer acordo entre ambos e com Deus. Eu volto a repetir, fazer acordo, escolher. E esse escolher não é simples, irmãos. É necessário trazer um exemplo, né? Que escolher não é simples. O triste, o fim de Sansão foi um fim triste. Mas se ele tivesse dado atenção aos pais e tivesse procurado alguém com a mesma educação, eu sei que muitas pessoas hoje em dia teriam feito diferente se tivesse o conhecimento que ela tem hoje lá atrás. Então, hoje já não dá mais para escolher, já escolheu e pronto. Mas para quem ainda não escolheu, é bom meditar no que aconteceu com Sansão. Ele foi alertado, foi advertido. Procura alguém que tenha a mesma educação, alguém do nosso meio. E ele foi pelos sentimentos, foi pela aparência, foi pela paixão, foi pela emoção. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Não ir pela emoção. E ele foi pelos sentimentos e acabou escolhendo alguém errado. Escolher. Primeira coisa que é a sabedoria para escolher. E olha só, o grande desafio do casamento. Escolher, pois é, escolher, manter e fazer crescer. Escolher, manter e fazer crescer. Algumas pessoas falharam no quesito escolher, mas não pode falhar, não pode. Não
Quando você se dedica a alguma coisa, porque o amor, ele é uma decisão, é claramente uma decisão. Quando a pessoa decide que ela não quer mais, que ela não vai amar, que ela não quer mais sentir nada para a pessoa, ela não se dedica mais, ela começa a pensar em outras coisas, a se envolver, a buscar distrações, ela não se preocupa se a pessoa já chegou, se ainda não chegou, aonde está, se já comeu. Ela toma aquela decisão de mudar o pensamento, não quer e pronto, acabou. Mas quando a pessoa decide amar, ela vai. Daí vem a palavra compromisso. Ela dá a palavra e cumpre. Ela vai zelar pelo compromisso dela e ela vai se dedicar. E tudo aquilo que você dedica, o amor prospera. Tudo aquilo que você dedica, o sentimento tende a, seja o casamento, seja o trabalho, seja uma tarefa, seja a obra de Deus, tudo aquilo que você coloca com a energia, porque você quer se dedicar, porque você quer dar o melhor, porque você quer fazer, o sentimento tende a prosperar, você começa a ter cada vez mais a afeição e carinho por aquilo que você está fazendo, pela pessoa ou pela missão. Fazer crescer, fazer desenvolver, conhecer as responsabilidades e deveres. Conhece? Toda mulher conhece a sua responsabilidade, os seus deveres. O homem conhece? Não. Infelizmente, a maioria não conhece. E nesse ponto, eu acho que os homens, eles estão em desvantagem. É incrível. Gente, pelo amor de Deus, é incrível como os homens não conhecem os seus deveres, a sua responsabilidade. Responsabilidade. A maioria dos homens não sabe o que é ser um chefe de família. Passa tudo pela cabeça, passa o... passa tudo pela cabeça. Passa a questão da alimentação, botar dentro de casa, passa o trabalhar. E isso é coisa de homem, tá? Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. O homem, quando ele assume uma família, ele, para manter a família, ele não diz não para aquilo que ele precisa fazer para manter a família. Provavelmente não é no Brasil. Eu estava vendo, acho que foi hoje que eu estava vendo um emprego, explicando para vocês, não vou conseguir nem falar para vocês exatamente o que era aquilo. Os arranha-céus, e alguns homens colocando aqueles andaimes para poder trabalhar nos arranha-céus, andando para aquelas tábuas e olhando. Meu Deus do céu, mas por que eles aceitam? Porque eles estão ali. Alguns estão ali porque tem família. E não mede esforço para manter, para sustentar sua família. Porém, eu quero falar que é mais do que isso. A maioria dos homens não sabe o que é ser um chefe de família, que é ser um sacerdote do lar. Não são. Tanto não conhece a sua responsabilidade, como não assume a sua posição de sacerdote do lar. Não sabe. E se você perguntar, eu não estou falando, porque não tem nada a ver, esse assunto não tem nada a ver com o povo lá fora. E se a gente chegar para um irmão, para um cristão, para um crente, perguntar para ele o que é ser um sacerdote do lar, ele não vai saber responder. Se não conhece, como ele vai ocupar a posição dele? Como ele vai honrar a posição dada por Deus? Não sabe o que é ser um sacerdote do lar. Conhecer a missão, conhecer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você conhecer, saber qual a tua responsabilidade como sacerdote do lar. E ser leal ao cônjuge e a Deus. Eu troco. Ser leal a Deus e ao cônjuge. Primeiramente, ser leal a Deus. A gente traz a lembrança de José.
descobrindo, tem uma mulher que naturalmente é rica, tem condições, poderia não, tinha condições de se perfumar, de andar limpa, cheirosa, bonita, enfeitada, bem arrumada, tinha tudo que qualquer homem procurava uma mulher. Mas a primeira coisa que veio de José, ele disse que ele não ia ser desleal com Deus e nem com o patrão dele. Ele tinha compromisso com o patrão dele, ele tinha um compromisso com o chefe dele, mas ele se lembrou imediatamente de Deus. Então, por sermos seres com uma dificuldade de permanecer em santidade, tendência a vacilos, a erros, pode até acontecer uma tentação, mas aquele que é leal a Deus, ele não vai cair, porque primeiramente ele vai pensar em Deus. A mulher não está vendo, mas ele sabe que o Deus dele está vendo, está acompanhando, e ele quer ser leal a Deus. Ela sabe que o marido dela não está vendo, ainda que seja algo virtual, ninguém vai descobrir, ninguém mexe no celular dela, mas ela, sendo leal a Deus, ela sabe que Deus está vendo, e logicamente ela sendo leal ao marido, ser leal a Deus, ser leal ao marido, e ter a consciência de que ambos vão errar. Por isso o casamento precisa da base, o amor, que eu volto a dizer que é uma decisão. Você decide se dedicar, você diz eu vou amar. Lembrando que para os homens, de acordo com o apóstolo Pedro, é um mandamento. É um mandamento. Os homens, Paulo também diz isso, né? Paulo diz assim: os homens devem amar suas mulheres como Cristo, como a igreja. É um mandamento, é uma lei, é uma diretriz, é uma ordenança. Então, a família, a base da família, que é o casamento, tem que estar fundamentado no amor, tendo consciência de que está convivendo com uma pessoa falha, com uma pessoa sujeita a erro, mas, como diz a Bíblia, deixa eu pegar essa referência aqui, 1 Pedro capítulo 4, 8, vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, 8. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso, ou como diz outras traduções, né? Ardente. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Por isso, o casamento precisa ser fundamentado no amor, porque o amor, ele vai relevar, ele vai cobrir pecados, defeitos, erros. Não dá para exigir que o outro ande o tempo todo na linha e seja perfeito, se nós não somos. Não dá para exigir, porque você não é. Você não pode estar exigindo que a pessoa seja perfeita, porque você não é. Nenhum de nós somos. Então precisa ser baseado no amor. Como é que a gente vai resolver os conflitos do casamento? Grandes, não é os pequenos não. Os pequenos a gente pode dizer assim, né? Como a gente nessa semana passada a gente estava estudando. Respira fundo, se afasta, vai se distrair. Não, os grandes conflitos, como se vai resolver? Primeiro está fundamentado no amor, segundo é preciso ter fé. Você sabia que a maioria hoje não tem mais fé? Não, verdade que eu estou falando, a maioria não tem mais fé. Enquanto está passando por uma crise no casamento e ambos estão magoados um com o outro, há um único pensamento que se repete ali na mente da pessoa, que ela alimenta, é que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, acabou, não vai mais dar certo, não tem como resolver esse problema. A maioria, infelizmente, eu não estou sendo
várias pessoas que eu ajudo, porque me mandam mensagem e aí eu fico acompanhando a pessoa. E quando eu pego uma batalha dessa, eu sempre digo: se você perder, eu perco, se você ganhar, eu ganho. Então eu estou acostumada com isso. O pensamento que fica ali de muitos, da maioria, infelizmente, da maioria, é o pensamento negativo. Não tem mais jeito, não tem como. Ela tem lá as razões dela, é a rejeição, é a frieza, é a grosseria, é a rispidez, é a indiferença. Por causa do que ela sabe que ela está passando, ela olha para as circunstâncias, ela vê o que ela está passando, ela vê a afeição, ela escuta as palavras grosseiras, tudo aquilo que ela está vendo, ela não tem fé, não tem fé, e diz que não tem mais jeito. É necessário ter fé, é necessário ter fé e crer que o poder de Deus pode te ajudar a resolver. Crer que o poder de Deus pode te ajudar a resolver. Em Cristo, o versículo que a gente até estava falando na oração, né? Todas as coisas você pode em Cristo. Aquele que te fortalece pode. Quem vai te dar força para você conseguir é Jesus. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, ao invés de ficar olhando para a circunstância, para a situação, ficar tentando com as palavras, olhar. Irmãos, eu sei, pelo que as pessoas falam comigo, às vezes o que quebra uma pessoa é só olhar. É que nenhuma estava dizendo para mim, o meu marido está com raiva de mim. E às vezes a pessoa nota isso só pelo olhar. Eu sei que dói. A pessoa que você espera amar dá aquele olhar frio, e às vezes o olhar da pessoa está cheio de ódio. Eu sei, mas é preciso olhar as circunstâncias, a situação e ter fé em Deus. Não a pessoa, mas ter fé em Deus. É necessário crer, é necessário ter fé. É necessário que ambos, outro tópico para poder enfrentar as grandes crises, é necessário se livrar da ansiedade. É necessário banir, remover do coração a ansiedade. Deixa eu pegar um versículo aqui com vocês. Filipenses capítulo 4. Vamos lá. Filipenses 4. Versículo. Esse daqui eu acabei de falar, mas a gente lê ele, né? Acabei de falar com vocês, mas a gente lê ele porque é bom guardar no coração. Capítulo 13. Só que eu não quero ler sozinho, eu quero ler com vocês. Vamos lá? Versículo 13 diz o quê? Tudo. Peraí, vou anotar de novo aqui, porque eu não quero ler só com uma pessoa, eu quero ler com a igreja, tá? Vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Não dá para ignorar a palavra de Deus. É preciso se lembrar da palavra de Deus em momentos mais difíceis da nossa vida, trazer, ao invés de trazer os pensamentos negativos, alimentar a mágoa, o ressentimento, a raiva. É necessário trazer a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, levar a nossa mente cativa, aprisionada à obediência a Cristo. Remover o coração da ansiedade e pensa que isso daqui de fato é complicado, né? A gente pega o versículo aqui, o 6, 4 e 6, tá? Filipenses 4 e 6, diz assim, 6 e 7.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Remover é necessário, e aí, para ser mais direta e simples, eu falo para você que Deus não trabalha quando há ansiedade, mas só quando há fé. Não existe agir de Deus quando o que prevalece ali é a ansiedade. É necessário remover do coração a ansiedade. A pessoa sabe que ela fica porque ela quer resolver logo, ela quer que as coisas aconteçam logo. Mas, além do amor, é necessária a paciência. Talvez você está lidando justamente com uma pessoa difícil de lidar ou difícil de ser amada. É necessário paciência, é necessário fé, é necessário paciência, remover do coração a ansiedade, porque quer logo, porque não aguenta mais, porque quer resolver logo essa situação. Não, tenha fé e tira do teu coração a ansiedade. Alguém, quando geralmente ele se distancia, o casal se distancia, normalmente é porque um dos dois desobedeceu a Deus. Pode ter certeza. É um fato. Por alguma razão, quando o casal estão se distanciando, é porque um dos dois desobedeceu a Deus. Em que? Está fazendo alguma coisa que é reprovado por Deus, que é reprovado pela palavra de Deus. Está praticou alguma coisa que a Bíblia condena. Pecado, pode até não ser um pecado propriamente dito, porém na maioria das vezes, sim, é pecado. Então, na maioria das vezes é porque um desobedeceu a Deus. É necessário que os dois queiram trabalhar juntos para a reconstrução do casamento. Agora eu peguei um ponto difícil, né? Pois é. Mas eu vou repetir. É necessário que os dois queiram trabalhar juntos na reconstrução, na solução dessa crise, da grave crise do casal. Os dois precisam querer trabalhar para resolver. Mas eu sei claramente que na maioria das vezes tem sempre um que não está bem com Deus e não quer trabalhar, não quer lutar para resolver a situação entre eles dois. Isso nem sempre, tá? Mas muitas das vezes tem sempre um que não quer trabalhar. Porém, se um não quer trabalhar na solução da crise, isso não remove, isso não anula a tua responsabilidade de fazer o que tiver, tudo o que tiver ao teu alcance. O que é que você pode fazer? Não é porque ele não quer, não é porque ela não quer trabalhar na reconstrução para resolver a crise do casamento, ela não quer que você vai cruzar os braços. Pronto. Não. Se um não quer, o outro não remove do outro a responsabilidade de fazer tudo. O que é que você pode fazer? Pois é uma fase muito difícil, eu sei. Porém, deve ser assim. O que você pode fazer? Faça a sua parte. Algumas dessas tarefas, elas são tão dolorosas, elas são tão difíceis, que só uma pessoa que está debaixo da ordenança, da missão, da obediência a Deus, consegue. Principalmente quando as coisas não se resolvem de uma hora para outra, de um dia para o outro. Você preparar a comida que a pessoa gosta, sabendo que a pessoa está cheia de mágoa, você entregar um copo de água, um prato quente, feito com amor, na mão de uma pessoa que olha para você com um olhar fulminando, com um olhar que
E eu já vi essas coisas funcionarem. É brasa viva na cabeça da pessoa. Eu já vi essas coisas funcionarem. Principalmente quando a pessoa coloca Deus junto. Quando ela está lutando ali na força de Deus, o outro acaba sendo tratado por Deus. Um tratamento duro, às vezes doloroso, mas acaba caindo na real. Acontece alguma coisa. Acontece. Eu não sei, mas eu já vi tantos exemplos que eu gosto. Acontece alguma coisa que o outro cai na real e diz assim: poxa, eu tenho uma pessoa que está me tratando bem, eu estou tratando mal, mas está me tratando bem. É uma pessoa bacana, é uma pessoa que luta junto comigo, é uma pessoa que é fiel, é uma pessoa que se dedica. Deixa eu colocar no caso da mulher. O homem cai na real. Poxa vida, minha mulher é batalhadora, minha mulher é uma pessoa que é bacana, que todo mundo gosta, é uma mulher direito. O que eu estou fazendo no meu casamento? O que eu estou fazendo no meu relacionamento? Onde é que eu estou? Pode ter certeza, Deus trata com a pessoa. Então essa fase de você fazer o que puder, eu sei que não é fácil, porém é eficaz. Isso eu vou repetir: dá resultado. Você apontou a brasa viva na cabeça do inimigo, dá resultado. E essa palavra é porque às vezes a pessoa se faz teu inimigo dentro de casa. Você apontou a brasa viva na cabeça do inimigo, dá resultado. Se não desse resultado, nós estaríamos aqui na Bíblia Sagrada. Finalizando, né? Confiar na vontade de Deus. A tua oração, a tua batalha, a tua luta, teu dobrar do joelho, o teu jejum, a tua consagração, a tua intercessão deve ser fundamentada na palavra de Deus e confiando na vontade de Deus. A gente pega Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A gente lê pegar a palma aqui. Deixa eu pegar o 13 e o 14. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória sempre. Amém. Porque, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Esse daqui é um ponto também muito importante do casamento. Sempre, se não há perdão, amado, o ressentimento, a raiva, a ira sendo alimentada, não tem jeito. Para resolver a crise do casamento é necessário haver o perdão. E finalizando, a Bíblia diz que tudo que nós pedimos a Deus, tudo que nós oramos e pedimos, se for da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer acontecer. Confiar na vontade de Deus. Você faz a sua parte e fazendo a tua parte, obedecendo a Deus, ainda que aconteça pior de tudo, né? A pessoa querer ir embora, querer sair, querer desistir, ainda assim você precisa se lembrar que o teu método, que o teu objetivo, que o foco, que a tua missão, o teu propósito de vida, escuta, o teu propósito de vida principal
não é o teu casamento. É viver para a glória de Deus. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé. Comentar só mais uma coisa. Sabe o que eu falei de dar um prato na mão de uma pessoa que está com raiva, que está cheia de mágoa? É porque o amor, ele precisa ser expressado nas ações. Não pode ser apenas falado. O amor precisa ser expressado nas ações. E o teu propósito de vida, o teu objetivo é viver para a glória de Deus. Portanto, acima dos teus sentimentos, das tuas emoções, seja lá do que você sentir, do que você pensar, o que tem que estar acima de tudo é a palavra de Deus. Feche os teus olhos.